Eu gostaria de, nesse vídeo, falar um pouco sobre uma questão de misericórdia. E gostaria de utilizar a história de Jonas, porque eu acredito que ela mostra um ponto interessante sobre a misericórdia de Deus e como ela pode ser aplicada para nós hoje também. Todos nós provavelmente já conhecemos a história de Jonas, um homem que foi designado para ir até Nínive, uma cidade assíria na época, e que ele fugiu dessa designação de Deus, porque ele tinha que chegar lá e dizer que aquelas pessoas, aquela cidade seria destruída por conta do proceder dela, que era mal, que era ruim. Ele fugiu, entrou num navio, num barco, aí aquele barco ia naufragando, ele caiu dentro da água, se jogou dentro da água, porque sabia que era porque ele estava fugindo, foi pego por um peixe, foi devolvido à terra seca, e a partir daí ele teve coragem de ir até Nínive. Por que é que Jonas tinha medo de ir até Nínive? Bem, os ninivitas e os assírios em geral, a Nínive era a principal cidade que tinha, eles eram conhecidos pela sua crueldade. Então aqueles ninivitas, eles tinham diversos tipos de formas de causar terror nas pessoas, medo nas pessoas. Eles eram realmente muito maus. E isso aterrorizava aqueles inimigos que fossem lutar contra eles. Por exemplo, os assírios, os ninivitas, eles empalavam pessoas, atravessavam a pessoa de uma ponta a outra com estaca, e eles tinham inclusive uma habilidade de fazer isso de uma maneira que a pessoa não morresse instantaneamente. Então ela ia ficar com a estaca atravessada no corpo e aos poucos ia morrendo. Aqueles ninivitas também, eles decapitavam os seus inimigos e colocavam a cabeça decapitada desses inimigos em cima de suas muralhas, para que aqueles que chegassem lá, que passassem perto das muralhas, vissem o tipo de pessoas que tinha dentro daquela cidade. Então as práticas, principalmente as práticas de guerra dos ninivitas, elas eram muito poderosas e assustadoras, porque eles eram bastante violentos. Então imagine como é que Jonas estava se sentindo de ter sido designado para falar que uma cidade com pessoas assim ia ser destruída por Deus. Ele estava com muito medo, mas ainda assim ele foi até Nínive. Ele tinha entendido que era uma designação de Deus. A cidade era muito grande. Para atravessar a pé aquela cidade inteira demoravam 3 dias. Então era realmente um trabalho exaustivo, porque ele dizia: dentro de 40 dias essa cidade será destruída. E ele foi fazendo isso exaustivamente para aquelas pessoas, provavelmente morrendo de medo, sabendo o nível de pessoas que tinha ali, a maldade que elas poderiam demonstrar nas suas ações, mas ele resolveu obedecer a Deus e ele fez isso. O que é interessante é que, para surpresa do próprio Jonas, aqueles ninivitas, eles começaram a se arrepender. Tanto que em Jonas capítulo 3, os versículos do 6 ao 8, mostra o que aconteceu, desde o rei até todas as outras pessoas do povo. Veja o que diz. Ó. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Quando alguém fazia isso naquela antiguidade, naquela época, eles demonstravam que estavam com muita tristeza, o arrependimento, a amargura. Era uma demonstração disso. Aí diz: então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitida nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Então, desde o rei daquela cidade que era tão maldosa, tão violenta, até toda a população, todos eles demonstraram que estavam arrependidos e pediram, tinham que clamar a Deus a ajuda e o perdão dele para que eles não fossem destruídos. Então aquelas pessoas, para a surpresa de Jonas, elas passaram a acreditar no que Jonas estava dizendo e se arrependeram de verdade naquele momento. O que é que Jonas fez? Jonas, ele ainda assim estava achando que ela ia ser destruída, porque Deus tinha dito a ele que ele ia proclamar isso porque ela seria destruída. Só que Deus não destruiu a cidade.
ele viu o arrependimento daquelas pessoas, desde o rei até toda a população de Nínive. E ele viu que eles realmente estavam arrependidos. Então Deus ele decidiu que não ia causar aquela destruição. Será então que Jonas, vendo isso, ele ficou satisfeito? Não, ele ficou muito irritado com isso. Porque ele tinha se esforçado muito, ele estava morrendo de medo de ir para aquela cidade. Ele tinha atravessado uma cidade que durava 3 dias para atravessar ela toda, proclamando uma mensagem de destruição, que o próprio Deus tinha dito a ele para ele fazer. E no final das contas aquilo não ia acontecer. Então ele ficou muito irritado com isso. Mas Deus ele estava mantendo a decisão que tinha dado de não destruir a cidade. Só que Jonas ele ainda foi para um lugar mais alto para observar a cidade, construiu uma cabana e queria ficar observando para ver o que é que ia acontecer com ela. E aí Deus ele fez com que uma planta crescesse perto de Jonas e que ela florescesse ao ponto de cobrir, de fazer sombra sobre ele. E Jonas gostou muito disso, porque estava num lugar quente e ele se sentia mais confortável com aquela planta. Só que Jonas ele dormiu, Deus enviou lagartas para acabar com aquela planta e logo quando Jonas acabou ele viu que aquela árvore já não estava mais ali, estava totalmente seca. Mais uma vez Jonas ficou irritado, pedindo para morrer, como se fosse que tudo aquilo que ele tinha feito não valia a pena, não valeu a pena todo o esforço. Ele queria que se cumprisse. Não importa se aquelas pessoas tivessem se arrependido ou não. Ele queria que se cumprisse porque ele estava obedecendo o que Deus tinha dito para ele. Mas o que é interessante é que o próprio Deus, ele mostra para Jonas qual era o ponto de vista que Jonas deveria ter sobre aquelas pessoas de Nínive. Por mais que elas fossem pessoas que tivessem atos muito maldosos. Vejam, por favor, Jonas capítulo 4, os versículos 10 e 11, o que diz. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu na noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Uma lição muito grande para Jonas. O próprio Deus estava mostrando que Jonas tinha se interessado, se importado com uma planta que tinha nascido num dia e morrido no outro, que ele não tinha feito nada para ela crescer e nascer. E estava se importando demais com aquela planta, porque fazia bem a ele. Só que ele pensava que para Deus ele poderia destruir uma cidade com tanta gente, com 120 mil pessoas, ainda mais rebanhos. E aí Deus mostrou para ele que a misericórdia dele era superior aos pensamentos de Jonas. Até o ponto de ele se preocupar com os rebanhos. Ele não falou apenas das pessoas que estavam ali, mas dos animais também. Isso mostrava o nível de misericórdia, de amor e de compaixão que existia em Deus naquele momento e que Jonas precisava aprender sobre isso. O que é que eu achei interessante desse assunto? Por que eu acho interessante essa história? Hoje nós também podemos ter uma atitude semelhante à de Jonas. Existem muitas pessoas que elas são religiosas, que elas se colocam como cristãs, mas que elas não têm uma atitude de verdadeiro amor por outras pessoas que muitas vezes não concordam ainda com o ponto de vista que ela tem cristão. E às vezes, em vez de ter amor por essas pessoas, tem um certo tipo de repulsa, de desprezo. Só que a gente observa aqui que não é isso que Deus quer que a gente tenha. É claro que existem pessoas que podem continuar fazendo coisas ruins e que vão estar desagradando a Deus e que elas vão ter o seu tipo de julgamento de acordo com o que a Bíblia diz. Mas nós precisamos ter uma compreensão de que a nossa atitude precisa se alinhar com a atitude do próprio Deus. De a gente estar sempre disposto a ter misericórdia das pessoas, a ter amor pelas pessoas, a ter paciência com as pessoas. E o que é interessante é que Jonas ele estava disposto a obedecer a Deus. Ele tinha ido até Nínive, ele proclamou a mensagem que tinha sido designada a ele para proclamar para aqueles ninivitas, mesmo morrendo de medo, atravessou uma cidade que demorava 3 dias para atravessar. Ele estava disposto a obedecer o que Deus estava falando para ele. Mas dentro do coração dele, ele não estava com a mesma disposição de demonstrar a misericórdia, o perdão que o próprio Deus
estava disposto a demonstrar naquela situação. Isso é interessante para nós hoje, porque nós também precisamos nos questionar: será que eu me esforço em entender e adquirir para mim um nível de misericórdia com as outras pessoas semelhante ao que nós vemos de Deus na Bíblia? Hoje a gente tem que lidar com muitas pessoas diferentes. Essas pessoas, elas têm falhas, têm erros, têm vícios, têm dificuldades, têm problemas, assim como nós também temos. E todas essas coisas podem fazer com que nós não tenhamos paciência com os outros, misericórdia ou perdão quando as pessoas cometem erros conosco. Mas o que a Bíblia mostra sobre Deus é que essa disposição de ser misericordioso e de ser perdoador é algo que nós precisamos ter, porque o próprio Deus tem também. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que se interessam pelo tema e, por favor, comente nos comentários aqui do vídeo algum assunto que você achar interessante para nós conversarmos, algum tipo de vídeo, de tema para o vídeo que eu possa utilizar para fazer um vídeo mais na frente. Sejam bem-vindos ao canal e estejam sempre à vontade para expor suas opiniões. Até o próximo vídeo.